Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dia do nosso curso de Lógica de Programação e Python. Eu sou o professor Jason Silva e aqui na Educafo estamos aqui fazendo o nosso curso de Lógica de Programação e Python. Como vocês sabem, na aula de ontem, a gente teve que se despedir por um breve momento do professor Michel. O professor Michel, ele arrumou um emprego, que bom, né? E a partir disso ele precisou ter esse horário do nosso curso dedicado a esse novo emprego dele. E é isso, estou aqui com vocês e queria saber quem está online. Quem estiver online, por favor, mande comentários, escreva aqui no nosso chat, na nossa discussão ao vivo, para a gente saber mais ou menos como é que vocês estão, o que vocês estão fazendo de bom, né? Porque hoje a gente vai continuar a nossa lista de exercícios. Mas antes de fazer a lista de exercícios, eu quero saber quem está online, para a gente ir interagindo e conversando. Eu já coloquei aqui no comentário, apareceu aqui, a Luta Educafo postando um link. Então, esse link é do nosso repositório, que a gente tem feito as nossas aulas, para que a gente faça as nossas aulas juntos. Então, lá no nosso repositório a gente vai colocando tudo que a gente está fazendo. Eu queria já dar boa tarde para a Dairis, nossa companheira de sempre, que está aqui online, mandando boa tarde para a gente. Alexandre Oliveira também está aqui. Ficamos em ótimas mãos, obrigado, mas não, ficaram só nas minhas mãos, não ficaram em ótimas mãos, não. O Wendel está aqui também, boa tarde, Wendel. Alexandre Oliveira mandou boa tarde para mim. E o Luciano Aparecido também está aqui. Obrigado, gente, obrigado por vocês me mandarem esse boa tarde, porque eu já estava achando que eu faria aula sozinho. Aí ia ser muito chato para vocês, porque aí eu ia só tacar conteúdo e não ia nem querer saber não ia saber das dúvidas de vocês. É importante essa interação da gente, para a gente ir acompanhando e vendo as dúvidas de vocês. E aí, gente, me digam, quem que conseguiu fazer um pouco mais dos exercícios? A Dairis, você conseguiu fazer um pouco mais dos exercícios? Eu vi que o Alexandre Oliveira tentou fazer o exercício 4, eu achei bem legal, parabéns, Alexandre. Só não sei se o seu exercício 4 vai estar aqui. Não, está só o 1, 2 e o 3 aqui. E o do Wendel também está 1, 2 e o 3. E agora temos também os exercícios do Valdir. Obrigado, Valdir, por ter colocado seus exercícios aqui. Vamos ver qual que é o exercício. Daquele da semana passada, para validar os valores, né? Eu vou compartilhar minha tela para vocês irem descobrindo, ou vendo o que eu estou olhando aqui. E, na verdade, eu estou olhando para o nosso repositório de códigos. E aí, agora eu estou vendo que tem, aqui tem também um arquivo do Valdir, e aqui tem a soma de 5 números inteiros, esse foi o nosso exercício da semana passada. Acho que ficou certinho, depois a gente pode até dar uma conferida. E tem também o exercício que ele falou de validar o valor de entrada, né, o número de entrada, né? Isso mesmo, valeu, cara, ficou perfeito. O valor inválido, a true, aí valor inválido, verifica valor. Opa, que isso, verifica valor? Ele criou uma função verifica valor. Legal, porque a gente ainda não teve funções, eu não sei se estava, que eu me lembro na programação do Michel, não tinham funções, mas vale a pena depois a gente dar uma conversada a respeito disso, sim, tá? Aí o exercício 1, 2 e 3 do Alexandre, beleza. Quem fez o exercício 3, ou 3 não, 4, se puder colocar aqui no nosso repositório, só para a gente dar uma olhada também juntos, vai ser legal. O Wendel falou que travou no exercício 4, o Alexandre também falou que não conseguiu fazer, e aí a Dairis falou assim, fiz no caderno para após fazer no programa, mas não deu tempo de fazer no programa, e passei mais de 1 hora fazendo. Parabéns pelo esforço, eu gostaria muito de ter uma foto do seu caderno para eu ter uma ideia de como você fez e como ficou o seu esboço inicial do seu programa, Dairis. Então, se você puder mandar uma foto no WhatsApp depois, ou agora, só para a gente ir vendo como é que você fez, vai ser bem legal, tá? Aí ela falou assim, que está uma desorganização no caderno dela. É o seu caderno. O importante é você entender.
né? E no programa você conseguir fazer certinho. Tom Lima também está aqui. Boa tarde a todos. Então tá, pelo que eu vi, então, vamos fazer juntos, só que aí eu vou precisar de uma ajuda gigante de vocês, que é irem comentando, tá? Colocando nos comentários a contribuição de vocês, e a gente vai tentando fazer juntos, tá bom? O nosso exercício 4. Só para a gente relembrar, vamos colocar aqui de novo, mostrar de novo o exercício 4. Em uma fábrica trabalham homens e mulheres divididos em 3 classes. Trabalhadores que fazem 30 peças por mês é classe 1. Então, quem consegue produzir até 30 peças por mês, ele está classificado como classe 1. Trabalhadores que fazem entre 31 e 35 peças por mês são classe 2. E trabalhadores que fazem acima de 35 peças por mês, classe 3. A classe 1 recebe o salário mínimo, e aí a gente ontem estipulou que o salário mínimo seria de R$500, tá? Então, eu até vou colocar aqui, vou criar uma variável chamada salário mínimo, que ela vai ter 500, vai ser de R$500, não 5.800. É o nosso sonho, mas não, R$500, tá? Já vou colocar aqui como salário mínimo. Deixa eu minimizar isso aqui. Beleza? Só para a gente ter anotado aqui. O que mais que a gente já pode ver? A classe 2 recebe o salário mínimo mais 3% do salário mínimo por peça, acima de 30 peças, por peça, acima de das 30 peças iniciais. A classe 3 recebe salário mínimo mais 5% do salário mínimo por peça, acima de 35 peças. Lembrem que o Michel fez um ajuste aqui, né? Então, aqui é acima de 35 peças. Faça um programa que receba o número do operário. Então, aqui é um código. O Alexandre até perguntou hoje se o número do operário seria a classe. Não, seria um código. A classe vai ser definida a partir do número de peças fabricadas no mês, né? Então, o programa vai receber um código do operário, o número de peças fabricadas no mês e o sexo do operário. São 3 informações de entrada só. Número do operário, que eu vou até colocar como código do operário, só para a gente não se perder. Quantidade de peças produzidas e o sexo do operário. Beleza? E aí o programa vai responder o número do operário e seu salário para cada interação, o total da folha de pagamento da fábrica, o número total de peças fabricadas no mês, a média de peças fabricadas pelos homens, a média de peças fabricadas pelas mulheres, o número do operário ou operária de maior salário. E aqui está escrito que a fábrica possui 15 operários. Então, o que a gente já fez aqui? Eu já fez quantidade de operários e o salário mínimo. Essas 2 variáveis aqui, meio que são básicas no nosso programa inteiro, né? A gente chama de constantes, tá? Constantes constantes. Elas não vão mudar, essas 2 de cima. Quantidade de operários ao longo do nosso programa vai ser 15 e o salário mínimo vai ser 500. Isso vai servir como referência para o nosso programa inteiro, né? O Alexandre Oliveira falou que colocou um esboço lá. Valeu, Alexandre, obrigado mesmo. A Dairis falou que vai tirar um print e vai me mandar do que ela fez. Valeu, Dairis, me manda sim. O Wendel colocou aqui que coloquei o que conseguiu fazer lá no nosso repositório. Legal, ótimo. O Belo Horizonte falou assim, ó, bacana, uma aula de programação básica. Já deu joinha. Valeu, muito obrigado. Se você chegou aqui só por conta do nosso anúncio, muito legal, muito prazer. Eu sou o professor Jason e a gente está aqui fazendo um curso de lógica de programação em Python. A gente já está na aula 60. Vale a pena você dar uma lida, uma assistida também nas outras aulas, mas qualquer dúvida que você tiver, vai colocando aqui nos nossos comentários que a gente vai te ajudando, tá?
A gente está aqui aberto a todas as perguntas, tá? E aí é um exercício de paciência de todos nós, ser receptivo a todas as perguntas e ter paciência de ouvir a explicação para todas as perguntas. Porque às vezes eu sou muito prolixo. Beleza? Então vamos seguir. A Dairis mandou um bem-vindo para ele e já agradeceu o joinha. E aí ele colocou aqui, ó, variáveis e constantes são termos distintos? São termos complementares, eu diria. Por quê? Porque, assim, variável dentro de um programa, deixa eu colocar meu rosto para você ver eu gesticulando, um negão com síndrome de italiano, que fica falando, metendo a mão e tudo mais. Mas é o seguinte, variáveis a gente chama de um espaço na execução de um programa que a gente vai guardar alguma informação, tá? Isso são variáveis. E aí, existem variáveis que o conteúdo dela não vai ser alterado, não deve ser alterado durante a execução do nosso programa. Esse tipo de variáveis a gente chama de constantes, tá? Então, são informações complementares, tá? Legal que você chegou por acaso, e mais uma vez eu digo bem-vindo. Se você quiser, você pode entrar em contato com a Educafro, porque esse nosso curso, esse nosso treinamento, ele dá certificado ao final dele. Então, entre em contato com a Educafro para você ter mais informações de como se matricular e como conseguir o certificado depois. E nós fazemos as nossas aulas todo dia, às 14 horas, tá? Só de segunda a sexta, todo dia, sábado e domingo a gente descansa. Descansa estudando, tá? E aí ele comentou aqui que vai olhar as outras aulas. A dúvida atual dele, ele escreveu, minha dúvida atual é sobre random. E aí, sobre números aleatórios. Depois você pergunta para a Dairis está meio especialista em números aleatórios, em rand int, rand, né? A Dairis manja isso daí, você vai ver. E aí ele falou que vai dar uma olhada se tem algo. Beleza. Agradeceu as boas-vindas. E eu não entendi. Busquei Educafro uma vez em BH, e depois ele completou aqui. E aí o nosso mano Claudinho já colocou aqui, ó, entre em contato através do e-mail site@educafro.org.br. E aí eles vão conseguir te orientar em como conseguir o certificado, tá? Mas vamos aqui agora voltar para a nossa aula. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de informação. O Wendel e o Alexandre falaram que colocaram o que eles conseguiram fazer. Vamos dar uma olhada no que o Wendel já fez. Legal, o Wendel foi criando todas as variáveis, uma série de variáveis, e aí foi executando o programa dele. Ótimo, legal. Mas, assim, para a gente visualizar um passo a passo, eu vou tentar fazer com que a gente vá fazendo um passo de cada vez. O que você acha, Wendel? E Dairis e colegas, assim. Só para a gente ir acompanhando. Eu acho que eu gostaria de fazer o seguinte. A gente primeiro, no nosso exercício aqui, fazer o nosso programa pegar essas informações, assim, pedir essas informações dos 15 funcionários. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Espera só um pouquinho que o Mano Claudinho me mandou um recado e eu preciso respondê-lo. Não. Não, eu vi Claudinho, mano. Eu vi aqui, Claudinho mandou um recado, mas o Claudinho mandou um recado no grupo. Aí desconcentrou todo mundo, né? Eu estou no WhatsApp Web aqui, mano. Pô, tá escrito assim, atenção pro próximo recado. Eu, caramba, o que aconteceu? Aí eu vi aqui no grupo o Claudinho mandando um recado das 50 vagas na área de TI. Mas vamos seguir aqui, peraí. Parabéns, o Alexandre mandou um parabéns aqui para o Wendel, e o Wendel respondeu aquela minha pergunta, perguntando se a gente poderia primeiro ir fazendo passo a passo juntos aqui para a gente ir acompanhando. Vamos lá, então. O Wendel falou que até prefere acompanhar o meu exercício. Que isso, mano? Ó, então, vou tentar fazer o seguinte, gente. Seguindo o enunciado, eu vou primeiro só pegar
o número do operário, quantidade de peças fabricadas e o sexo do operário, tá? Então, eu vou comentar isso daqui. Isso aqui a gente não vai precisar agora, tá? E vou aqui, então, fazer um for in... Opa. Vai começar com 0 e vai terminar com a quantidade de operários. Certo? Aí começa aquela questão da interação que eu preciso de vocês. Eu vou fazer e eu gostaria de saber se, assim, se vocês concordam com o que eu fiz até agora. Se vocês verem alguma coisa de errado que eu fizer, vocês me avisem, que aí o Mano Claudinho coloca o comentário de vocês na tela para eu ir acompanhando. Combinado, Claudinho? Vou precisar que você vai colocando os comentários deles na tela, que aí agora eu vou acompanhando pela tela o comentário deles, tá? Vamos lá, então. Então, eu fiz isso, e aí eu vou colocar aqui, então, vou criar vou pegar uma variável código, agora sim eu vou usar essa variável código do operário, certo? Só que aí o código do operário vai ser um int, input, digite o código do operário, certo? Depois, eu vou colocar quantidade de peças, que é aquela variável que a gente criou ali em cima. Vai ser também um int, digite quantas peças produziu. E fica um negócio estranho aqui, né? Vou pegar também sexo do operário, que vai ser a quantidade de operários, já é 15. Quantidade de operários é a quantidade de operários na fábrica. Já é 15 e eu não vou mudar nada. O que eu estou fazendo aqui é usar o valor que está nessa variável quantidade de operários e colocando aqui como referência. Para quê? Para que, se em algum momento a nossa fábrica contratar mais uma ou duas pessoas, eu só altero aqui a quantidade de operários para 17, entendeu? Poderia ser range de 0 a 15 aqui. Eu quis colocar a variável operário para a gente utilizar essa informação nesse ponto aqui, entendeu? Talvez, em algum outro lugar, eu também precise de fazer algum cálculo com a quantidade de operários. E aí, ao invés de eu colocar 15 aqui, 15 lá embaixo e 15 em outro ponto, eu só altero aqui a quantidade de operários. Entendeu, Alexandre? Viu que eu vi o seu comentário? Mano, é sintonia total. Mano Claudinho coloca o comentário na tela e eu leio, rapaz. Mas é isso, Alexandre, você entendeu? Beleza, então. Sigamos. Sexo do operário, eu vou colocar só um input. Digite o sexo do operário. Bom, beleza. Peguei essas 3 informações e agora, só para a gente ver se a gente fez certinho, eu vou imprimir. Vou colocar assim, ó, só para ser prático. Então, código. Quantidade de peças. E sexo. Vou botar um ponto format aqui. Fica uns negócios meio esquisitos, né? Com o mouse parado aqui. Código operário. Quantidade quantidade de peças e sexo
do operário. Beleza? Vou executar só para a gente ver o que está acontecendo até agora. Uma estratégia na hora de programar que a gente pode usar é a seguinte: o nosso programa ele sempre tem que estar funcionando. Então, eu fiz só esse pouquinho e agora eu vou testar para ver se só esse pouquinho está funcionando. Entendeu? Quando funcionar aqui, quando rodar o nosso programa. Então, o que a gente fez até agora? A gente fez um programa que vai ter um laço de 15 vezes, de 15 números. Vou até colocar aqui também, ó. Eu vou até parar aqui. Funcionário. Eu vou colocar aqui, ó. Aí, olha. Aqui. Olha. Claudinho, vocês já estão me ouvindo, né? Deixa eu só ajustar um negócio aqui que eu cheguei tão correndo que eu esqueci de ajustar. Que é colocar o celular no não perturbe. Claudinho, algum comentário aí? A Dairis colocou aqui, ó. Não pensei nesse caso aí do for in range. Que é mais ou menos desse jeito que o Michel ensinou pra gente, né, o Dairis? A gente usar o range aqui, né? Deixa eu ver se agora ele vai executar. Não. Então, vamos recarregar a tela. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Desse jeito, assim, a gente vai fazendo passo a passo. Talvez seja mais trabalhoso, mas eu acho que assim a gente consegue ir visualizando algumas coisas, assim, acontecendo, sabe? Vai dando aquela satisfação, pô, esse pedacinho já está funcionando. Então, código do operário, vou colocar código 1, quantidade de peças produzidas. Cara, eu escrevi muito mal, né? Escrevi muito errado. Quantidade de peças, 30. Sexo, masculino. Então, funcionário 0, código 1, quantidade de peças, só isso que eu fiz. Então, agora eu vou começar a fazer ele executar só para a gente... Do jeito que eu fiz, ele vai passar no código, vai ter 15 funcionários. Começamos no 0, né? Opa, apertei errado aqui. Comecei no 0 e ele vai parar no 15, vai fazer 15 vezes? Vamos ver aqui. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12. Parou no 14, né? Então, eu poderia fazer assim, ó, só para a gente não ter dúvida. O que vocês acham de eu colocar? Começando no 1, ele executou 15 vezes, mas só para a gente fazer certinho, começando no 1 e indo de quantidade de operários mais 1. Para ele ir do 1 ao 15, tá? Então, voltemos aqui. Então, por enquanto, a gente tem um programa que pega os dados iniciais de 15 funcionários e vai até o final. Para a gente ter um desenvolvimento mais simples, eu vou colocar sem um funcionário só. Entendeu a vantagem da gente ter uma variável com a quantidade de funcionários? Então, agora eu vou fazer o cálculo para um funcionário só e depois eu vou fazendo as outras partes. O que a gente precisa calcular para um funcionário? Na hora de terminar, eu preciso imprimir o número do operário, o código, que a gente deu uma leve mudada, e o seu salário. Então, agora, o que a gente vai fazer? Para um funcionário só, a gente vai calcular quanto que é o salário dele. Qual que é a regra para o salário? Vai depender da quantidade de peças produzidas. Então, aqui, quantidade vai ser alguma coisa aqui, né? Deixa eu só colocar assim. Assim fica bom? Vocês ainda estão enxergando bem? Coloquem aí nos comentários.
O Claudinho, eu coloquei assim também. Para ficar mais formal, eu coloquei do 1 ao 15, tá? Por enquanto está tranquilo. O Claudinho colocou aqui no passo a passo que fica melhor. Valeu, Claudinho. O Alexandre Oliveira fala assim, que por enquanto está tranquilo, e colocou que assim está ótimo, passo a passo. Dessa forma, é bem melhor. Valeu, Wendel. Eu me perdi aqui, hein? Dessa forma, apenas para ficar formal, de 1 a 15. Valeu, Claudinho. A Dali escreveu que às vezes esquece do range. Normal, a gente às vezes esquece mesmo. O Luciano colocou que sim, tá tranquilo. A visualização tá ótima. Beleza, gente. Então vamos lá, vamos seguir. Então agora a gente vai calcular o salário para uma pessoa. E aí eu quero uma dica de vocês. O que eu faço? A partir da quantidade de peças produzidas, né? Que a gente vai calcular o salário. Então a quantidade de peças produzidas vai variar. Então se a gente fizer até 30 peças, vai ser classe 1. E sendo classe 1, vai ser só o salário mínimo. Entre 31 e 35 peças, vai ser classe 2. Vai ter uma outra forma de calcular. Hein? Classe 3. Então, a gente precisa agora definir a classe do operário, do funcionário, a partir da quantidade de peças produzidas. Como é que a gente faz? Com if? Sugestões, pessoal. Quero sugestões. O Alexandre Oliveira colocou aqui, ó. Agora entra as condições com if. Eu concordo com você, Alexandre. Então, eu coloco aqui. If, quantidade de peças, tem que ser o quê? Eu começo com maior que 30 ou maior que 35? Claudinho também colocou que agora é o if. Vamos lá, gente. Então, se eu colocar, então, se quantidade de peças for maior que 30, ele faz alguma coisa? Ou menor que 30? Me mandem o comando. O Claudinho colocou que quantidade de peças maior que 30. O Wendel colocou igual a 30 e o Tom Lima maior ou igual a 30. Então, se a quantidade de peças for maior que 30... então, vamos lá. O Wendel colocou igual a 30, o Claudinho colocou maior que 30, o Tom Lima colocou maior ou igual a 30, e o Alexandre colocou número de peças menor que 30. Precisamos chegar num consenso. Então, vamos refletir sobre as 4 opções. Primeiro, quantidade de peças maior que 30. Se quantidade... Vou só fazer um print aqui, então. Se quantidade de peças for maior que 30, classe 1. Mas espera aí. Vamos olhar de novo aqui. Trabalhadores que fazem até 30 peças são classe 1. Na hora que a gente coloca aqui que a quantidade de peças tem que ser maior que 30, vai ser classe 1, eu acho que está errado. Porque se a pessoa fizer 32, vai entrar dentro desse if aqui, 32 peças, a gente viu que é classe 2. Então, eu acho que não. Eu acho que essa primeira possibilidade de quantidade de peças maior que 30, ou até a possibilidade de alternativa maior ou igual a 30, não dá nesse caso. Não dá para ser classe 1. Quantidade maior que 30 vai ser classe 2 ou 3. Tá? Temos que analisar também a possibilidade do Wendel. Se for igual a 30. Se for igual a 30, dá certo. Mas se a pessoa produziu 29 peças, ela não vai entrar em nenhuma das categorias? Eu acho que no enunciado, até 30 peças. Sendo até 30 peças, a Daris colocou uma sugestão ótima aqui também, o Luciano também.
O Claudinho colocou igual a 30. Claudinho, você está colocando os comentários e eu não estou lendo? Então vamos lá. Primeiro, vamos voltar aqui, Claudinho. Vamos no Alexandre Oliveira, que ele colocou, ó, if número peça menor que 30. Certo? Aí depois o Tom Lima colocou, digo, menor ou igual a 30. Eu concordo com essa sugestão, Tom Lima. Aí o Alexandre Oliveira colocou, print, você pertence à classe 1. Claudinho se retratando colocou aqui, ó, me retrato, tem que ser igual a 30. Não. A gente vê aqui que não vai dar certo. E aí o Luciano colocou menor ou igual a 30. Valeu, Luciano, isso mesmo. O Wendel também colocou menor ou igual a 30. E aí a Dairis colocou aqui, ó, if peças do operário menor ou igual a 30, then salário do operário é 150. Então, na verdade, o salário vai ser o nosso salário lá de cima. Mas você colocou certinho, Dairis, parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. If peças do operário for menor ou igual a 30, ele vai executar alguma coisa. O then, a gente coloca then aqui? Não, né? No Python. Poxa, eu estou viajando, cara, não lembro. Mas acho que a gente não coloca bem, não. Mas eu entendi o que você quis dizer, tá? Entendi errado o exercício. Relaxa, mano. O Wendel escreveu aqui que entendeu errado o exercício. Não tem problema, Wendel. A gente vai errando e aprendendo. E aí o Alexandre deu parabéns ao Tom Lima. Vamos voltar aqui para o nosso código. Então, aqui, quantidade de peças menor ou igual a 30. Aí agora a gente faz um elif, mano. Elif, quantidade, peças. Agora a quantidade de peças para a classe 2 tem que ser entre 31 e 35, certo? Então, é quantidade de peças. Surgiram aí. Como é que a gente vai fazer agora? É quantidade de peças maior que 30 and... que mais? Fui bonzinho, hein? Agora só precisam completar o nosso exercício. Vamos lá, tô de olho no YouTube, hein, nos comentários. Qual que é o complemento desse nosso exercício, desse nosso comando? O Claudinho colocou falta o de quantidade de peças. Eu não entendi. Faltou o quê, mano? Não entendi, Claudinho. Mas, gente, sugiram o complemento do nosso comando aqui. Para a gente colocar a classe 2. Se a gente comentar aqui, vamos executar só para a gente ver. Um operário que seja classe 1. Eu só não entendo porque esse site ele dá umas travadas assim. Vamos recarregar a página aqui. Beleza. Aqui. E o if não apareceu, ó. O if sumiu. Ah, meu pai. Voltou aqui. Vamos executar. Beleza. Código do operário. 555. Quantidade de peças produzidas. 25. Sexo do operário. Masculino. Ó, classe 1. Beleza. Agora, para a gente fazer classe 2, a gente precisa aqui, ó. Quantidade de peças maior que 30 e... Ah, agora apareceu. O Alexandre Oliveira colocou elif. Eu acho bem legal esse jeito que você coloca, Alexandre, mas eu acho que, às vezes, para algumas pessoas não confunde, sabe? O Alexandre Oliveira, ele colocou assim, ó, vou até copiar aqui. 31 é menor ou igual quantidade de peças e quantidade de peças menor menor ou igual a 35. Isso. Classe 2.
Eu acho da hora, ocupa menos espaço, desse jeito que o Alexandre escreve, mas mas acho que para quem está aprendendo não fica tão didático, entende, Alexandre? Mas eu acho bem legal desse jeito que você escreve. Então, vou só reescrever para a gente não se confundir, tá? Então, a quantidade de peças maior que 30 e quantidade de peças menor que igual a 35. Beleza? Vamos ver mais sugestões aqui. Isso. O Claudinho falou que está faltando D. Aonde está faltando D, Claudinho? Você está falando nos nomes? Ixi, mano, eu escrevi tudo errado na hora de pedir. Vamos ajeitar, vai. Digite o código do operário. Tem acento no operário, em algum canto. Trabalhadores. Eu gosto de trabalhadores, mas gosto de operário também. Mas deixa aqui, então, operário. Digite quantas peças produziu e digite o sexo do operário. Tá da hora, mano. Eu não sei onde está faltando D, não, Claudinho. Não sei onde está faltando D. Ailton Lima completou aqui o comentário. O Wendel também colocou quantidade de peças menor ou igual a 35. A Daris colocou que errou a parte dos 150 naquela sugestão dela. Legal. O Belo Horizonte perguntou, o ELIF é uma subcategoria de IF? Não, mano, não foi perguntar fora do lugar, não. O ELIF é como se a gente colocasse assim, ó. A gente tem uma parte do nosso curso de português, de lógica de programação. E nessa parte a gente deu uma aula de português estruturado. Que é o quê? A gente escreveu um programa sem se preocupar com a linguagem, mas escrever muito próximo do português. E aí a gente escrevia assim, se, aí uma pergunta, que a gente chama de condição, e aí, então. O então é para falar assim, faça os comandos abaixo. Comando 1, comando 2, e aí a gente faz assim, comando N. Então, assim, a gente consegue ir fazendo um monte de comandos. E aí aqui, fim do C. Beleza, mas só que eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer essa pergunta e ir fazendo esses comandos, mas ele só vai fazer esses comandos se a resposta for verdadeira, que se for sim. Eu posso também fazer o seguinte, colocar aqui um senão, ou seja, e outra linha de comandos aqui. Então, ó, eu fiz uma pergunta aqui, se deu positivo, se deu verdadeiro para essa pergunta, eu faço esses comandos e não faço esses. Se não deu verdadeiro para essa pergunta, eu faço esses de baixo, que é só senão. Certo? Mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui um senão se, fazer uma outra pergunta. Peraí, gente. Por favor, tenham paciência, hein? Então, eu posso aqui fazer uma outra pergunta, senão se, condição 2, vou até colocar como condição 1 aqui. E colocar outros comandos, e aqui, tá vendo? A gente consegue ir fazendo um monte de perguntas. Isso no português estruturado. E aí, o que a gente aprendeu também? Que esse C, uma tradução livre, para o inglês é if. E aí eu consigo fazer assim. Eu consigo fazer um if, uma pergunta, né? If, a condição ou a pergunta, se for verdadeiro, ele vem para cá. Se não, então ao invés de eu escrever else, if, e aí a condição, no Python, ele consegue abreviar e escrever só elif.
E aí, no final, eu consigo... Então, a gente teria um else. Naquela estrutura inicial que eu mandei, seria if, else. Então, é se e se não, essa parte aqui. Né? E aí eu coloco outros comandos, print, por exemplo. Beleza? E pronto, aqui seriam assim. Né? O primeiro exemplo que eu dei. Se e else. Só que eu quero descobrir a classe 2. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um else if. E aí, essa condição aqui, ó. Quantidade de peças maior que 30 and quantidade de peças menor ou igual a 35. E vou colocar aqui embaixo um outro else. Então, sim, não é que é... A sua pergunta foi, if é uma subcategoria do if? Na verdade, não é que é uma subcategoria do if, mas é um complemento do comando if, da estrutura de condições. Entendeu? Que aí a gente consegue colocar aqui, ao invés do else if, a gente coloca só elif. Tanto que ele tá até... Mas isso é uma questão da linguagem. No JavaScript, por exemplo, eu acho que tem o elif, né? O else if. No JavaScript tem else if, ao invés de elif, né? Então, é só sintaxe da linguagem, tá? Acho que a gente voltou aqui para o nosso exercício. Acabei falando, mas conseguimos voltar para o nosso exercício. E a outra coisa, Belo Horizonte, eu gostaria de saber seu nome, não ficar te chamando de Belo Horizonte toda hora. Mas pode fazer pergunta à vontade. A gente faz um monte de pergunta aqui, às vezes eu esqueço até comando, não tem problema, tá? Somos receptivos a todos, tá? Todas as perguntas também. A Thais colocou aqui, ó. If peças operário maior que 30. Opa! Peças operário maior que 30 e peças operário menor ou igual a 30. Desculpa, Claudinho, eu que estava apertando aqui e te atrapalhando aí, irmão. Mas agora vai. Beleza, foi, coloquei aqui nossa condição e agora vou fazer um print. Ou seja, se ele não for da classe 1, quer dizer, menor que 30, se ele não tiver entre 31 e 35, ele vai ser classe 3. Beleza? Então, fizemos um programa que está classificando o funcionário a partir da quantidade de peças que ele produziu. Certo? Não está fazendo mais nada, só isso. Estamos na primeira parte do nosso problema. Com o tempo, com a experiência, a gente vai conseguir fazer essa primeira parte mais rápido. Mas eu prefiro ir fazendo assim, sabe, passo a passo, vencendo um desafio por vez no nosso programa. Tudo aqui, vamos executar. Então, funcionário 555 produziu 32 peças. E é de sexo masculino. Beleza, ele é da classe 2. Vamos fazer de novo. O funcionário 555 produziu agora 36 peças. Ele é da classe 3. Muito bem. E agora, o mesmo funcionário 555 produziu 25 peças. Da classe 1. Beleza? Classificamos um funcionário. Beleza, vamos para o próximo desafio. Agora é calcular o salário dele. O salário dele é... Se ele for da classe 1, ele vai receber o salário mínimo. Se ele for da classe 2, então vamos primeiro fazer da classe 1. Acho que agora a gente consegue até colocar o salário aqui, né? Ó, fazer o seguinte. Salário. 2.2f.
e vou criar uma variável aqui no começo de salário do funcionário. O que vocês acham? Salário, vou colocar sal funcionário. É operário que eu estou chamando o tempo todo, agora eu ia colocar funcionário. Operário. Vai ser 0, salário do operário. E eu vou colocar aqui mais essa variável, salário do operário, aqui no nosso print. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco mais para cá, para a gente visualizar melhor aqui o código. Beleza. Como é que a gente vai calcular o salário para quando for classe 1? Vocês preferem que eu mostre o código ou que eu mostre o enunciado? Bom, a gente já sabe, a gente já classificou o operário pela classe, pela quantidade de peças que ele fez. Então, a gente já sabe em que classe cada operário está. Então, a gente já sabe aonde a gente vai colocar o nosso código, que vai alterar o valor dessa variável salário do operário, certo? Mas, então, por exemplo, se for classe 1, a gente vai colocar alguma coisa aqui. Vocês concordam? O Alexandre Oliveira colocou aqui, classe 1 é só o salário mínimo, exatamente. Deixa eu só mostrar o enunciado que o Claudinho pediu para ver aqui, ó. Então, a gente está nesse parágrafo agora, Claudinho. Ó, percebam vocês, a gente já superou esse parágrafo, esse daqui, ó, que é separar entre homens e mulheres. A gente já classificou o nosso funcionário operário por classes, conforme a quantidade de peças que ele produz, e agora a gente está calculando o salário dele a partir dessa classificação que a gente fez. Se for classe 1, ele vai receber apenas o salário mínimo. Então, vocês concordam comigo que aqui eu posso colocar assim, ó, o salário do operário vai receber, a variável salário do operário vai receber o salário mínimo. É salário mínimo o nome da variável que eu coloquei? É salário mínimo. Beleza, ele vai receber o salário mínimo. Vocês concordam? O Alexandre até colocou aqui, ó, classe 1 é só o salário mínimo. Exatamente. A Dairis colocou também aqui, ó, só passo está ok. Valeu, Dairis, que bom que você está gostando. E o Tom está preferindo ver o código. Salário operário está escrito errado. Peraí, antes disso, o Tom Lima colocou assim, ó, eu coloquei a variável salário mínimo igual a 500. Está errado? Não, não está errado. O que eu quis fazer é o seguinte, Tom, eu quis criar essas variáveis aqui em cima como referências, como constantes, porque se em algum momento, por exemplo, no nosso cálculo aqui, você fez assim, ó, salário mínimo, salário do operário, igual a 500, certo? Aí, aqui na classe 2, eu também vou fazer algum cálculo usando o salário mínimo. Aqui o salário do operário é 500. Aqui na classe 2 eu também vou usar algum cálculo. Eu vou até colocar aqui, ó, sal operário. Vai ser alguma coisa de 500 vezes alguma coisa, dividido alguma coisa do jeito, certo? E nessa outra parte aqui, quando for classe 3, ele também vai ser salário do operário igual a 500, que é o salário mínimo, vezes alguma outra coisa e tal. Você concorda comigo que eu estou usando essa informação 3 vezes aqui no nosso código? E aí, se em algum momento eu sugerir que o salário mínimo vai ser 610, aí eu tenho que vir em todos os lugares onde eu imagino que eu estou usando o salário mínimo como referência e alterar para 610.
Lembra do que eu sempre falo para vocês, que a variável é uma gaveta que eu estou guardando informação, que mais para frente eu quero usá-la. Então, assim, se eu crio uma variável aqui, salário mínimo, e aí eu passo a usar ela, a variável salário mínimo, nos vários pontos em que eu quiser essa referência, quando eu alterar o salário mínimo de 500 para 610, eu só altero um lugar, entendeu? Por isso que eu estou usando essa variável salário mínimo. Mas você colocar, como você sugeriu aqui, colocar o salário mínimo, e aí, na hora que você quiser colocar o salário do funcionário usando a referência, o cálculo com 500, fica mais fácil a gente usar essas referências, sabe? O Claudinho falou aqui, só o operário está escrito errado. Entendi, Claudinho. Na verdade, eu quis abreviar a palavra salário, mas você tem razão que eu deveria ter escrito salário. Assim, salário operário fica melhor, que aí fica mais claro para todo mundo, né? Beleza, Claudinho, tá alterado aqui, eu vou alterar nas outras partes também. Se foi outra coisa, eu entendi errado. E agora já alterei, coloquei tudo aqui certinho, tá? Beleza? Vamos lá, próximo, outras coisas. Claudinho escreveu que salário operário está escrito errado. Aí a Daís escreveu salário operário mais peças do operário vezes 3%. Agora você já está mostrando o cálculo da classe 2. E aí o Alexandre fala aqui que não entendeu o vezes 22. Mano, na verdade, assim, eu só estava usando como referência. Eu ainda não coloquei o cálculo certo, porque eu nem sei o cálculo certo, tá? Eu coloquei aqui o cálculo, porque em algum ponto a gente vai usar o salário mínimo aqui, para calcular o salário do operário, nessa parte aqui. Por enquanto, eu quero só que o salário operário na classe 1 seja o salário mínimo. Vamos executar para ver? Deixa eu só copiar aqui tudo, para garantir. E vamos executar. Vamos ver se nosso programa executa. Meu tempo que gritava. Não, nossa, isso. Beleza, Alexandre. O Claudinho colocou o seu comentário, mas acho que eu consegui te explicar. Qualquer coisa, pergunta de novo. Tá? Mas a ideia foi essa, assim, eu coloquei o cálculo, a gente em algum ponto ia usar o cálculo com salário mínimo. Beleza, vamos ver se está tudo aqui que a gente digitou. Beleza, vamos lá, executando. Então, se o operário 555 produzir 25 peças, e ele seja o sexo masculino ou feminino, ele vai receber um salário de 610. Por que 610? Porque eu alterei aqui para 610, ao invés de ser 500, que era a nossa referência inicial. Então, vamos voltar aqui. Código do operário, 555. Quantidade de peças, 26. Sexo masculino, salário é 500. Então, o salário mínimo é 500. Beleza? Agora eu quero ajuda a matemática de vocês para a gente saber. Só um último esclarecimento. Esse print aqui é só para eu entender o que está acontecendo no nosso programa nesse ponto aqui. O que ele calculou nesse ponto aqui. Até para ficar bonitinho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uns enters aqui, só para a gente deixar bonitinho. Mas, deixa eu só falar uma coisa. Eu queria dar uma ajuda de vocês agora para a gente visualizar o que é quando for classe 2, como que a gente vai calcular. Cálculo 1. Classe 1 a gente já calculou aqui. Tá certinho. Quando é classe 1 é o salário mínimo, o salário dele, beleza. E quando for classe 2, como vai ser o cálculo do salário do operário? Lembrando que aqui no enunciado está dizendo, quando for classe 2, ele recebe o salário mínimo mais 3% do salário mínimo por peça.
acima dos 30 iniciais. Aí, agora, o desafio matemático. Boa! O Alexandre colocou aqui, ó, uma sugestão do cálculo dele, que é, o salário do funcionário vai ser, deixa eu voltar aqui para nosso código. Quando for classe 2, o salário do operário vai ser o salário mínimo mais 0 vezes 0,03 vezes 500 vezes a quantidade de peças. Quantidade de peças. Tá certo? Não sei. Vamos executar para ver. Mas para esse 500 aqui é salário mínimo, né? Salário mínimo. Entende? Ó, tá vendo que a gente está usando o salário mínimo como valor de referência, um monte de ponto? Senão a gente vai... No exemplo do Alexandre, ó, ficou 500 mais tanto, mais 500, vezes 500 e tal. A gente pode usar só a variável salário mínimo e ir reusando o valor que está dentro dela, né? Esse é o cálculo para classe 2, né, Alexandre? Valeu. O Belo Horizonte falou que vai voltar o vídeo um momento para entender algo que deve ter perdido. Mano, se quiser, pergunta de novo, a gente explica. Não tem problema nenhum, tá? Não se apegue, não, tá? O que eu acho que pode não estar certo aqui, Alexandre, é o seguinte, porque a quantidade de peças aqui é, na verdade, o quanto a pessoa produziu acima de 30 peças. E não toda a quantidade de peças dele, entendeu? Então, assim, a gente pode até fazer o seguinte, ó, criar uma nova referência aqui, quantidade mínima de peças. 30. E aí, olha que interessante. A gente também... E aí, o que a gente faria? Aqui, ó... Opa! Aqui é a quantidade de peças produzidas menos a quantidade de mínima de peças. Entendeu? Que aí vai ser só vezes, só a quantidade que ele passou de 30. Tá? E não toda a quantidade de peças que ele perguntou. Por que multiplicar por peças? O Mano Claudinho perguntou. Porque, ó, a classe 2 recebe o salário mínimo, então aqui, salário mínimo, mais 3% do salário mínimo por peça acima das 30 peças iniciais. Então, 3% do salário mínimo por peça acima das 30 peças iniciais. Então, é salário mínimo mais. Esse cálculo todo aqui, ó, é para descobrir 3% de um salário mínimo vezes a quantidade a mais de peças que ele produziu acima de 30 peças. Entendeu? Eu acho que vai dar certo, hein? Vamos executar para ver. Se ele não travar. Travou de novo, não sei. Tem que recarregar a tela. Acho que se eu edito demais a tela, ele se perde no que eu digitei, não salva e não executa. Tem mais comentários aí, Mano Claudinho? Ah, agora falou que entendeu. Beleza. O Alexandre falou que quantidade de peças menos 30. Exatamente, quantidade de peças menos 30. Eu coloquei só aquela... Me perdoa o que eu escrevi. Eu só coloquei essa quantidade mínima de peças aqui para de novo. Eu poderia ter colocado aqui colocar quantidade de peças menos 30. Só que eu vou usar essa referência com mínimo de quantidade de peças
em outros lugares. Então, é mais fácil eu colocar aqui quantidade mínima de peças. Vamos ver se ele executa agora. Beleza. Então, o nosso teste agora é para a classe 2, né? Então, funcionário 555. Loading. Está dando loading. Aí. Vamos executar. Aí, vai, filho. Boa. 555. Quantidade de peças que produziu. Vou colocar 33. Ah, que bagunça! Ah, mas pelo menos o negócio ficou bonitinho, você viu o resuminho? Ah, vamos lá. Segue agora, hein? Por que você tá bagunçado? Você não gosta mais de mim? Aí, vai. Foi. Quantidade do funcionário, 555. Gostei desse nome. Quantidade de peças, 33. Digite o sexo do operário, masculino. Agora, ó, ele vai receber 545. Poderia até colocar aqui 3%, valor por peça, né? Só para a gente visualizar o que vocês acham. Vou colocar aqui só para a gente visualizar. Valor por peça. Porque como a gente já calculou ali, acho que fica mais fácil agora. O valor por peça é esse cálculo aqui, ó. Tá bagunçado? O que vocês acham? Aí, ó, fiz besteira. Aonde? Linha 26. Eu acho que eu coloquei em parênteses a menos. Tá? Coloquei em parênteses a menos. Foi. Funcionário 555 produziu 33 peças. O sexo é masculino. E aqui, ó, ele recebeu R$45 a mais por peça. Na verdade, eu não precisava. Eu fiz alguma coisa que não era. Eita. É salário mínimo. Quantidade de peças. Ah, tá. Eu não preciso fazer isso tudo. Aqui eu descubro quanto que é a quantidade por peça. Mano, Claudinho, ninguém tá comentando nada aí? Se ninguém falar nada, eu vou indo, hein, mano? Então tá, por peça é R$15. Então, quando ele fez 3 peças, que a gente fez esse cálculo aqui, né? 3 peças a mais do que o estipulado, ele recebeu mais R$45. Beleza? Claudinha já colocou aqui, ele recebeu 15 por peça, isso mesmo. A Daires colocou aqui alguma coisa, vamos ver. R$500, ou o salário mínimo, que a gente já estipulou, quantidade de peças do operário, menos 35 vezes 5. Portanto, o asterisco tanto, ou estou errando e confundindo? Eu não sei, eu não entendi o seu cálculo. Mas eu acho que como desafio para hoje, a gente pode já colocar aqui o cálculo para classe 3. Então, funcionário 1, resuminho. Deixa eu só dar espaço aqui, ficou a mais. Perfeccionista, né? Então, ó, vamos agora. Vocês entenderam como é que a gente calculou a classe 2? Ele recebeu R$15 por peça a mais, e aí a gente colocou aqui, já colocou o salário dele com 555. Beleza? Algum comentário, gente? Senão a gente segue para a classe 3. Que a classe 3, vamos olhar aqui o enunciado. Para a classe 3 ele vai receber o salário mínimo mais 5% do salário mínimo por peça acima das 35 que o Michel falou. Não é das 30 iniciais, é das 35. Ou seja, entre 30 e 35 ele recebe 15,
por peça, e acima de 35, ele vai receber 5%. O que vocês acham? Bom, o Claudinho foi o representante de vocês que falou assim, que está adorando, e aí o Alexandre falou que a gente pode seguir. O Alexandre até colocou aqui o cálculo para a quantidade de para a classe 3. A classe 3 vai ser mais ou menos isso tudo aqui, né? Vou até copiar para a gente não perder, para a gente ser eficiente de alguma forma. Copy. Aqui. Cadê o paste? Então vai aqui. Aí o Alexandre colocou 5 aqui, certo? Então é o salário mínimo mais 0,05 vezes o salário mínimo, que o Alexandre colocou. Vai colocar na tela aqui. Então é o salário mínimo mais os 0,5, salário mínimo vezes o número de peças menos 35. Aí aqui ele colocou 35. Só que tem um porém. Se ele é classe 3, ele vai receber também o valor vai receber todo, como se fosse classe 2 todinho, sabe? Classe 2 é de 30 a 35, né? De 31 a 35, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai receber, aqui, vai receber também mais 15 vezes 5. Estou viajando? Coloquem aí nos comentários. Porque ele vai receber como se fosse, uma evolução, sabe? O classe 3, ele vai receber tudo que o classe 1 recebe, mais tudo que o classe 2 receberia, e aí ele vai receber o a mais que ele colocar. E tudo que o classe 2 receberia é o valor por peça, que é 15, que a gente já sabe aqui, vezes 5. Ou seja, ele vai receber tudo isso aqui, só que essa diferença seria 5, né? Que é a quantidade de peças que ele fez, menos o mínimo. É isso aí, a Thais colocou aqui, ó. Quantidade de peças, ou quer dizer, o cálculo seria o mínimo, o salário mínimo, vezes as peças do operário, menos 35, vezes 5, dividido por tanto, vezes tanto. Eu me perdi só na parte do tanto, Daires, mas eu acho que eu estava conseguindo acompanhar, entendeu? O Claudinho falou assim, ó, peraí que faltou coisa aqui. Verdade, Claudinho. Eu coloquei, o Claudinho escreveu aqui, ó. E se o salário aumentar, não podemos colocar mais 15 cada peça. É verdade. Verdade. Eu estou colocando o Claudinho está incomodado porque eu coloquei isso daqui, ó. Esse 15 aqui. Que, na verdade, eu já estou sabendo que é 15 porque eu coloquei. O certo, na verdade, Claudinho, seria colocar todo esse cálculo aqui. Você concorda comigo que esse cálculo aqui é o cálculo por peça, né? Pelas peças excedentes que ele fez na classe 2. Então, eu pegaria todo esse cálculo aqui e colocaria aqui. Só que aqui eu colocaria vezes 5, que é 5 peças a mais, né? Além do mínimo. É isso? Não. É isso sim. É isso sim.
Sim. Concorda? Esse cálculo aqui, vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente não se confundir. O valor por peça, é uma mula, né? O valor por peça é isso daqui. Valor por peça da classe 2. É 3% do salário mínimo vezes, vezes 1. Vamos colocar vezes 1. Certo? Esse é o valor por peça na classe 2. E o valor por peça na classe 1, na classe 3, quer dizer, é isso, o salário mínimo, 5% do salário mínimo, certo? O que eu fiz aqui? Quantidade de peça, na classe 1, o salário do operário é salário mínimo. Na classe 2, o salário do operário é o salário mínimo mais a quantidade de mais, a gente pode até mudar, porque agora a gente vai fazer o seguinte, mais esse cálculo aqui, que é o valor por peça na classe 2, vezes quantas peças ele fez, certo? Que é a quantidade mínima, menos a quantidade mínima, menos a quantidade de peças que ele fez. E aí, na classe 3, a gente só colocou o cálculo um pouco mais complexo. E ó, tá ficando complexa aqui a discussão, hein? O Wendel perguntou se eu posso explicar de novo 15 vezes 5. 15 vezes 5 que estava aquela hora aqui, é porque eu já estava sabendo quanto que é a quantidade de peça, o valor da quantidade de peça a mais, quando é classe 2. Então, o que eu pensei? Se eu sei a quantidade, o valor por peça na classe 2, que é 15, eu colocaria aqui, que isso tudo aqui, ó, eu coloquei aqui que é, coloquei aquele 15 vezes 5. Eu quis colocar assim, que é o valor da peça na classe 2, vezes 5, que é o a mais, e aí era mais isso, entendeu? Foi isso que eu tentei fazer. E aí eu estou tentando agora pensar num jeito mais, menos complexo da gente visualizar isso daí, entendeu? Então, agora eu criei essas duas variáveis aqui, ó, valor por peça na classe 2 e 3, e vou mostrar elas só para a gente visualizá-las. Então, print valor peça classe 2. Escrevi print errado. E valor por peça na classe 3, só para a gente visualizar também. Vou salvar aqui. Eu acho que é isso, mas vamos executar aqui para ver. Vai travar? Não, legal. Então, funcionário 555 produziu, digamos que 33 peças, de novo. Então, ele vai receber aqueles mesmos 545. O valor por peça, que é aquele que a gente imprimiu aqui só para a gente visualizar, continua sendo 15. E esse valor aqui, valor por peça na classe 2 e na classe 3, é um cálculo inicial. Vocês percebam que eu não estou usando nada aqui da quantidade que ele fez, ou nem nada. É só para a gente ter uma referência e entender quanto que seria na classe 3 o valor por peça a mais de 35, e quanto seria na classe 2 o valor por peça a mais acima de 30 e menor que 35, tá? Só para a gente visualizar isso daqui. Agora, a gente colocou esse cálculo aqui na classe 3, que ele vai receber o salário mínimo mais o valor de peça excedente acima de 35 para a classe 3, mais o valor de peça excedente na classe 2. E aí eu coloquei esses 5 aqui, porque, em teoria, para superar a classe 2 e ir para a classe 3, ele tem que ter feito 5 peças a mais, que é essa quantidade de peças aqui, tá? Vamos executar para ver se vai calcular direitinho, certo? Então, assim, se a pessoa
fizer, se o funcionário 555 fizer 36 peças, se ele fizer 36 peças, ele já vai receber R$600. Lembrando que aqui, na classe 2, ele receberia 15 vezes 5, que aí daria 15 vezes 5, 5, sobe 1, 5, 75, certo? Então, só da classe 2 ele receberia 75, e uma peça a mais é mais esses 25 aqui, dá os R$600. Uma peça a mais na classe 3, né? Então, se eu quiser, eu posso até imprimir aqui, ó, quantidade de peças que ele produziu, menos 35. Menos 5? Ele quando entrar aqui, ele vai... Não, mano. Menos 35, mano. Certo? Porque a gente já sabe que quando ele entra aqui, é sempre acima de 35. Então, quantas peças ele produziu a mais aqui para entrar na classe 3, a gente vai visualizar aqui. Gente, vamos lá nas dúvidas agora. O Alexandre falou que entendi. E falou que o texto não deixa claro. Concordo. O texto não deixa claro isso, Alexandre. Conversando com o Michel ontem, na hora que a gente estava lendo o enunciado, ele deixou claro isso. Ele falou assim, ó, na hora que eu estava lendo aqui, a classe 3 recebe o salário mínimo mais 5% do salário mínimo por peça, acima das 30 peças iniciais, está no texto. Aí o Michel, na hora, falou assim, não, eu escrevi errado. A verdade era acima das 35 peças iniciais. Das 35 peças iniciais. Tá? Então, tá errado sim. Aí, na hora que a gente está conversando com o gestor, é que teve esse ajuste. Ou que seja, quando a gente estava conversando com quem pediu o problema. Isso não é minha interpretação, Alexandre. Foi o Michel que falou, e ele falou que pegou esse exercício de um livro lá. Tá? E aí o Claudinho colocou, eu não entendi, que eu acho que eu perdi a piada, Claudinho. Mas tudo bem. Aí o Alexandre falou que mais faz sentido. Aí a Daís escreveu aqui, ó. O salário mínimo mais o salário do operário menos 35 vezes 5, dividido por tanto, vezes tanto. Aí ela escreveu aqui, ó. Esse tanto que coloquei é porque tinha esquecido a numeração. Não, firmeza, Daís. Acho que é mais ou menos isso que eu tentei fazer ali no exercício. E aí o Tom escreveu aqui, não pode criar uma variável para calcular a quantidade de peças a mais? Pode sim, pode sim. Ia ser legal, ia ser mais didático também. Você vê que eu fui embolando um monte de cálculos aqui, né? A gente poderia sim ter uma aula. Você vê que eu tenho aqui valor por peça da classe 2, valor por peça da classe 3. Isso já está calculado aqui. Esses valores aqui, a gente poderia até, ao invés de colocar aqui em cima, ó, também no rol das constantes do nosso programa. Né? Porque, querendo ou não, a quantidade o valor por peça da classe 2 da classe 3 é uma constante. Né? O salário mínimo muda, mas esses 3%, 5% não mudaria. E aí sim, Tom, a gente conseguiria ir criando variáveis que ajudem a gente a fazer um cálculo mais simples, sabe? O Wendel escreveu aqui, ó, que, professor, no exercício, a classe 3 só recebe 5% a mais na quantidade de peças. Então, Wendel, na hora que a gente estava vendo o enunciado ontem, o Michel deixou claro para a gente que, deixou claro, né, como ele falou, foi um erro de digitação. Na classe 3, recebe o salário mínimo mais 5% do salário mínimo por peça acima de 35. Na hora que ele falou que era 35 aqui, ao invés de 30, eu perguntei para ele assim, mas então assim, ele recebe o que a classe 2 receberia e depois mais 5% acima dos 35. Acho que isso que não ficou claro. Classe 3 é um funcionário que produziu mais que a classe 2, então ele recebe como se fosse a classe 2 todinho, né, os 5 peças a mais, e recebe 5% a mais acima dos 35 aqui, das 35 peças produzidas. Entendeu?
Eu acho que essa foi a intenção. Gente, então é isso, já estamos a 1h23 aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano Claudinho está ocupado e não pode nos dar atenção agora, porque Mano Claudinho está ali recebendo assistência técnica no computador dele, certo? Mas é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Então, o que nós fizemos? A gente chegou até o ponto de já mostrar, conforme o nosso enunciado, a gente já consegue agora responder esse primeiro item aqui, ó. O número do operário, ou código, como a gente chamou, e o salário dele. Então, agora a gente já está imprimindo. Né? Na verdade, a gente já respondeu, né? O salário do funcionário a gente já está imprimindo aqui no nosso print inicial, final, né? E já pode começar a pensar em como resolver os próximos itens do nosso enunciado, que é o total da folha de pagamento da fábrica, o número total de peças fabricadas no mês, a média de peças fabricadas por homens e a média fabricada por mulheres, e o número de operário, ou o número do operário ou operária de maior salário. Agora, entendeu? Viu como é interessante? A gente foi fazendo passo a passo, a gente foi vencendo desafios, e agora a gente já está com um programa bem complexo, né? Já tem 30 linhas no nosso programa, e a gente já está quase que visualizando já, a gente já está em condições de visualizar como que a gente vai resolvendo esses próximos itens. Por exemplo, o total da folha de pagamento da fábrica. Lembram que a gente está aqui num laço de repetição? Estamos nesse for aqui? Então, agora a gente já sabe que toda vez que a gente pegar um funcionário, para cada funcionário que a gente vai salvando e calculando o salário, a gente pode ir salvando em algum lugar, em alguma gaveta, em alguma variável, o valor do salário dele, para no final, quando sair do laço de repetição, a gente exibir o salário, o quanto que a empresa vai pagar ao todo de salário, a total da folha de pagamento da fábrica. Então, a gente já está caminhando os próximos itens. Os próximos itens estão ficando cada vez mais fáceis. Então, é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Belo Horizonte, por favor, amanhã esteja com a gente, para a gente continuar aqui. O Wendel falou que entendeu, mas está um pouco confuso. Gente, se vocês estiverem confusos, é normal. E se vocês tiverem dúvidas, o professor está aqui, tá? Então, eu estarei aqui à disposição de vocês para a gente ir tirando as dúvidas que vocês quiserem, tá? Mandem mensagem. Outra coisa interessante, é que a gente tem um grupo no WhatsApp. Então, conforme a gente vai resolver esses exercícios, se a gente vai tendo dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Então, é importante você mandar mensagem para o Claudinho no e-mail para que você tenha acesso a esses grupos no WhatsApp, para a gente conseguir ir te orientando caso você tenha dúvida, tá? Valeu. O Luciano está agradecendo aqui. A Dairis falou que mandou os exercícios dela, mas pediu para a gente passar direto, sem olhar os erros dela. Mas é claro que a gente vai olhar seus erros para te ajudar a corrigir. Então, não fique com medo, não. Tá? Mas é isso, pessoal. Desculpe eu ter passado uma meia hora a mais do nosso combinado. Prometo que amanhã eu serei mais sucinto. Mas como eu estou sozinho, ninguém me interrompe, então eu vou falando. E aí, é isso, tá? Então, muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Deixa eu me colocar na tela aqui, né? Então, pessoal, é isso. Até amanhã. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. E amanhã estaremos juntos. Quem estiver assistindo depois, ao vivo é bem legal também. Mas se tiverem dúvidas, quem estiver assistindo depois, mandem as perguntas que a gente resolve, que a gente ajuda vocês. Beleza? Muito obrigado, pessoal. E até amanhã. Valeu, gente.